Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa aula de hoje à resolução das equações do segundo grau. Na aula anterior, o que a gente viu foi como resolver uma equação do segundo grau quando ela já vem apresentada para a gente naquela forma usual, naquela forma padrão, ou seja, um polinômio do segundo grau igual a zero, um polinômio completo do segundo grau igual a zero. Para resolver a equação quando ela vem apresentada dessa forma, muito simples, basta você identificar quais são os coeficientes da incógnita naquela equação. Se a incógnita for x, por exemplo, né? Os coeficientes do x elevado ao quadrado, o coeficiente do x e o termo independente, que normalmente a gente representa por A, B e C, e colocar esses dados, essas informações na fórmula de Bhaskara, fazer os cálculos que estão na fórmula de Bhaskara e aí determinar as raízes ou zeros dessa equação. Nessa aula de hoje nós vamos ver uma situação em que a equação ela não vem pronta, ela não vem escrita naquela forma matemática pronta, né? De forma polinomial, mas ela vem representada ou expressa na língua portuguesa através de uma situação problema, né? De um problema qualquer. E aí o que a gente tem que fazer é realmente uma tradução da linguagem portuguesa, da língua portuguesa, para a linguagem matemática. Então eu costumo brincar e falar, traduzir do matematiquês, do português para o matematiquês. E como é que a gente faz isso? Vamos supor que a gente tenha esse problema que está aí na tela para a gente resolver. O quadrado de um número aumentado de 25 é igual a 10 vezes esse número. Que número é esse? Bom, o que eu tenho que fazer então? Aqui tem uma realidade, uma situação, né? Problema, olha aí. E essa situação está escrita na língua portuguesa. O que eu tenho que fazer é equacionar esse problema, ou seja, eu tenho que dar um jeito de descobrir uma expressão matemática que represente o que está dizendo no enunciado. Então eu vou traduzir do português para o matematiquês passo a passo. Então vamos lá. O quadrado de um número. Bom, então o primeiro passo é como representar esta frase, né? Essa frase aqui, um número em português, como que eu represento no matematiquês? Como um número aqui é um desconhecido, normalmente a gente atribui para ele a letra X. Ele é a incógnita, um número desconhecido, um número que eu não conheço. Certo? Então, um número eu represento com X. Agora, o quadrado desse número, ou o quadrado dele. Então, é o quadrado do X. O quadrado de um número, o quadrado de X. O quadrado significa o X elevado a um expoente 2, para ele ficar elevado ao quadrado. Então, a representação dessa frase vai ser exatamente x elevado ao quadrado. Aí, o quadrado de um número x, o quadrado de um número x ao quadrado. Aumentado de 25. Bom, se é aumentado, então é porque eu vou somar. 25. Então, aumentei 25. Aí, ó, o quadrado de um número aumentado de 25 é igual a 10 vezes esse número. Então, a primeira parte, 10 vezes esse número. Esse número é x. 10 vezes esse número, 10x. O quadrado de um número aumentado de 25 é igual 10 vezes esse número, 10x. Pronto. Então, eu criei aqui uma
expressão matemática que diz exatamente o que está escrito aqui em português. Está traduzido do português para o matematiquês, dando esta expressão algébrica aqui. Agora, quando eu vejo essa expressão algébrica, eu observo que é uma equação, porque há uma igualdade, né, e um termo desconhecido, uma incógnita. Então, isso aqui é uma equação. Observando o aspecto desta equação, eu percebo que ela tem uma grande semelhança com a forma padrão de uma equação do segundo grau, porque nós temos a variável x, ela aparece elevado ao quadrado como o maior expoente dela, né? E depois o expoente dela elevado a 1. Então, ela tem tudo a ver com a expressão do segundo grau. Recordando, vou colocar bem no cantinho aqui, na aula anterior a gente viu que uma forma padrão da equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, esta expressão que eu cheguei aqui ao traduzir o problema, ela está quase com esse aspecto. A única coisa que eu tenho que fazer é dar uma adaptada, dar uma mexida nessa expressão que eu cheguei para ficar com esse formato. Ou seja, esse 10x que aqui está, eu vou colocar no primeiro membro. Eu vou pegar esse 10x e transportar para o primeiro membro. Então, essa equação vai ficar assim, olha, fazendo o transporte. X ao quadrado menos 10x, que é o 10x mais 10x do segundo membro, que eu levei lá para o primeiro. Então, menos 10x. Mais 25, que já estava no segundo membro, né? E do outro lado do igual, no segundo membro, ficou 0, porque não tem mais nada, já que esse 10x foi embora, não sobrou nada do lado de cá. Agora sim, gente, esta expressão aqui, ó, essa equação, ela está com um formato igualzinho a esse. Ou seja, eu reconheço que essa expressão é uma equação do segundo grau completa. E o que eu quero é encontrar o valor da sua incógnita, ou seja, a sua raiz. Para isso, eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho que olhar nessa equação agora qual é o coeficiente A, qual é o coeficiente B e qual é o coeficiente C. Então, comparando esse padrão com a equação que eu tenho, eu consigo perceber com facilidade que o coeficiente A, aquele número que acompanha o x ao quadrado nesta equação, que aparentemente não tem nada, né? Mas na verdade existe 1 aqui, né? 1 vezes x ao quadrado. Então o A tem valor de 1. O B é o coeficiente do x. Olhando na equação que nós temos, quem acompanha o x, o B é aquele que acompanha, que multiplica o x. Nesta equação, quem multiplica o x é menos 10. Então, comparando, o B é menos 10. E o termo C, que é o termo independente de x, na nossa equação é o 25. Pronto. Tendo identificado A, B e C na equação proposta, agora é eu jogar essas informações na fórmula de Bhaskara. Então, vamos retornar aqui agora para escrever a fórmula de Bhaskara. Vamos ver como é que é, recordando. X igual menos o valor do B mais ou menos raiz quadrada de B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso sobre 2 vezes A. Então, isso é a fórmula de Bhaskara. O que nós vamos fazer é
substituir o A, B e C, os valores de A, B e C, dentro da fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos ficar assim, ó. X igual menos o valor de B. Então, menos 10. Aí, ó, menos o valor de B. Como o valor de B é menos 10, então, menos 10. Mais ou menos. Lá dentro agora da raiz, a conta B elevado ao quadrado. O B é menos 10. Então, nós vamos ficar com menos 10 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 25. Pronto. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, fazendo ali as continhas direitinho, eliminando esse parênteses, como tem um menos antes do parênteses, esse menos 10 passa a ser 10 positivo. Mais ou menos. Lá dentro da raiz agora, a conta vai dar menos 10 elevado ao quadrado, 100 positivo. Porque menos 10 vezes menos 10. Menos vezes menos dá mais. 10 vezes 10, 100. Então, está aqui 100. 4 vezes 1 vezes 25, 100 também. Então, deu 100 menos 100. E tudo isso sobre 2. Finalmente, a gente vai ficar com x igual 10 mais ou menos 100 menos 100, 0. Raiz quadrada de 0 é 0 mesmo. Tudo isso sobre 2. Ora, 10 somando ou subtraindo com 0 vai dar 10 do mesmo jeito. Então, ficou 10 sobre 2. Conclusão, x que nós estamos procurando, 5. Pronto. Ou seja, o quadrado de um número aumentado de 25 é igual a 10 vezes esse número. Qual é o número? 5. Podemos ver se é verdade, verificar. Veja lá. Já que eu descobri que o número é 5, vamos ver então se isso aqui é verdadeiro. O quadrado de 5. Bom, o quadrado de 5, 5 ao quadrado. Aumentado de 25. Aumentado de 25. É igual a 10 vezes esse número. Se isso aqui for verdadeiro, então essa resposta corresponde à realidade, porque ela satisfaz todo o enunciado do problema. Bom, 5 ao quadrado, 25. 25 mais 25 é igual a 50. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Como isso aqui é verdadeiro, então a nossa resposta está certinha. Logo, o quadrado de um número aumentado de 25 é igual a 10 vezes esse número. Qual é este número? Este número é 5. Pronto, está resolvido o problema, que é um problema que está dado na língua portuguesa, mas eu expressei o problema através de uma equação do segundo grau e apliquei a fórmula de Bhaskara para resolver a situação do problema. Então, a gente não teve a equação assim dada, prontinha, para aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu tive que ler o problema, fazer uma tradução para obter a equação equivalente ao sistema, ao enunciado do exercício. Porque aí a resposta da equação também é a resposta do problema. Ficou claro? Vamos ver mais um exemplo. Olha lá. O quadrado de um número menos o triplo do seu sucessivo é igual a 15. Então, vamos traduzir essa primeira parte aqui. Vamos por partes.
Nós já sabemos. Um número x. Muito bem. Seu sucessivo. Como é que eu vou representar seu sucessivo? Sucessivo desse número. É um número seu sucessivo. Sucessivo dele. Lembra que em português, sucessivo quer dizer algo que vem logo depois. O próximo. Então, por exemplo, se você imaginar o número 4, o sucessivo do 4 é o próximo número inteiro que vem depois do 4. 5, ou seja, é o 4 mais 1. O sucessivo do 5 é o 6, ou seja, 5 mais 1. Sucessivo do 6, 7, ou seja, 6 mais 1. Então, se o número que nós estamos trabalhando com ele eu chamei de x, para representar o seu sucessivo, eu vou fazer ele, x, e mais 1. Por exemplo, se ele fosse o 8, o sucessivo dele é 8 mais 1, 9. Deu para entender? Então, traduzindo para o matematiquês, um número, x. Seu sucessivo, no matematiquês, x mais 1. Agora vamos a cada frase. O quadrado de um número, x ao quadrado, menos o triplo 3 vezes do seu sucessivo. Então, o triplo do x mais 1. Então, 3 vezes x mais 1 é igual a 15. Pronto, está feita a tradução do português para o matematiquês. O quadrado de um número menos 3 vezes o triplo do sucessivo daquele número tem que ser 15. Agora eu vou mexer nessa equação para ver que tipo de formato ela vai ter. Bom, então o que eu vou fazer aqui? X ao quadrado, eu vou repetir. Agora aqui, olha, tem uma propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Então eu vou distribuir o menos 3, ó, menos 3 vezes x, menos 3, x. Depois o menos 3 vezes mais 1, menos 3. Isso tem que ser igual a 15. Agora, eu já estou dando para perceber que está se aproximando muito daquele formato da equação do segundo grau, olha aí. Eu só vou organizar as coisas agora. X ao quadrado menos 3x menos 3. Este 15 que está no segundo membro, a gente traz para o primeiro membro. Então, menos 15, que viajou do segundo membro para o primeiro. E não sobrou nada do outro lado. Organizando finalmente, x ao quadrado menos 3x menos 18 igual a 0. Pronto, terminamos aí. Então, a equação que representa o enunciado desse exercício está aqui. O quadrado de um número menos o triplo do seu sucessivo igual a 15. Ao trabalhar, deu esta equação, que evidentemente é uma equação do segundo grau. E nela eu consigo perceber que o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 3 e o termo independente C vale menos 18. Fórmula de Bhaskara: x igual menos o valor do B mais ou menos, dentro do radical agora, B elevado ao quadrado. Então, menos 3, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 18. Vou puxar aqui. Isso. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, que é 2 vezes 1, 2. Então, x ficou sendo, tirando do parênteses, 3 positivo, mais ou menos. Dentro da raiz agora,
Menos 3 elevado ao quadrado, 9. 4 vezes 1 vezes menos 18 vai dar mais 72. Menos vezes menos lá na frente, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 18, 72. Então, mais 72. Tudo isso sobre 2. Ficamos, então, com x igual 3 mais ou menos a raiz de 72 com mais 9, 81. Sobre 2. Ficamos, então, 3 mais ou menos raiz quadrada de 81, 9. Sobre 2. Então, nós temos duas possibilidades para o x. Ou o x é o resultado da conta 3 mais 9 sobre 2. Nesse caso, 3 mais 9, 12. Sobre 2, 6. Ou pode ser também o resultado da conta 3 menos 9, que é menos 6, sobre 2, menos 3. Então, nós temos aí, para o valor de x, duas possibilidades. Ou o x é 6, ou o x é menos 3. Esses valores aqui devem servir no problema. Você pode fazer a verificação. Se você substituir o x por 6, o quadrado de 6 menos o triplo de 7 tem que dar 15. Se verificar, está correta. Então, vamos lá. 6 ao quadrado, o quadrado do 6. 6 ao quadrado. Menos 3 vezes o seu sucessivo, que é o 7, é igual a 15. Será que isso é verdadeiro? Bom, aqui vai dar 36 e aqui vai dar 21. 36 menos 21, 15. É verdadeira? Sim, verdadeiro. Então, 6 está correto. Agora eu vou fazer a verificação para o menos 3. Então, o quadrado de menos 3, então vamos lá, menos 3 elevado ao quadrado. Quadrado de menos 3. Menos 3 vezes o sucessivo de menos 3. Ó, o sucessivo de menos 3 é o menos 3 somado com 1. Então, é o menos 2. Olha lá. Será que isso vai dar 15? Vamos ver. Menos 3 elevado ao quadrado, 9. Opa, desculpa. 9. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. 9 mais 6 igual a 15. Verdadeiro. 9 mais 6 é realmente igual a 15. O que significa que menos 3 também está correto. Logo, o quadrado de um número menos o triplo do seu sucessivo igual a 15. Qual é esse número? Bom, tem duas possibilidades. Ou esse número é o menos 3, ou então esse número é o 6. Está aqui, então, a resposta final do problema. Qual é esse número? Esse número ou é menos 3 ou é 6. Então é isso, pessoal. Quando a equação não está pronta, mas ela precisa ser determinada primeiro, você faz uma tradução da linguagem portuguesa que está no problema para uma equação que é a linguagem da matemática. Resolve a equação proposta e responde ao problema. Então, nessa aula nós vimos como proceder neste caso. Na terceira aula, nós vamos ver como é que a gente faz para lidar, com a equação do segundo grau, quando ela não vem nem na sua forma padrão, nem através de um problema na língua portuguesa, mas quando ela vem representada pelo seu desenho. A sua representação
gráfica. Aí nós vamos ver como é que a gente acha a raiz e faz outros tipos de análises também dessa equação. Tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!